O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sob um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem a apresentação? Querido Dom Marconi, é bom ter o senhor conosco para o rito da crisma. Aqui estão nossos queridos crismandos, que desejam receber o sacramento da crisma. Muito me alegro, Frei Carlos, e agradeço a Deus pela vida destes crismandos, pela dedicação dos catequistas e pelo seu zelo pastoral. Então, crismando... Depois de devidamente preparados, vos acolho como cristãos adultos desta comunidade cristã de Santo Antônio. Fique de pé, por favor, os crismandos. Então, essa ala jovem que nós te apresentamos, Dom Marconi, nesta noite. Uma salva de palmas, eles merecem, não é? Pode se assentar. Queira ficar de pé os padrinhos e madrinhas. Caros padrinhos e madrinhas, recebendo hoje estes crismandos como afilhados, deveis ajudá-los para que possam assumir as responsabilidades de cristãos adultos. Também vos acolho com alegria e peço uma salva de palmas da comunidade. Podem sentar. Caríssimo Frei Carlos, Padre Eduardo, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Estamos no 12º domingo do tempo comum. E o comum na vida da igreja não é porque é um tempo menor que os outros, do Natal ou da Páscoa, mas é porque nos traz o comum de Jesus. O que Jesus fazia todos os dias. Às vezes rezava com os apóstolos, às vezes até brigava com os fariseus, e às vezes, na maioria das vezes, pregava e também curava o povo. Era o dia a dia de Jesus. E o evangelista São Marcos, ele tem um detalhe na sua escrita, que quando ele narra os acontecimentos de Jesus, ele nos coloca na cena. É como se a gente estivesse lá, da maneira como ele expõe. Jesus tinha passado o dia inteiro pregando para o povo. E voltou-se para os seus apóstolos e disse: vamos para o outro lado agora.
Vamos descansar um pouco. O evangelista chega a dizer o detalhe que Jesus estava no fundo da barca, deitado num travesseiro. A gente quase vê Jesus, não é? No fundo da barca, deitado num travesseiro. Quando vieram as ondas do mar, sossobravam sobre a barca, e os apóstolos, assim, assustados, foram acordar Jesus. A liturgia deste domingo quer dizer que Jesus é o Senhor de tudo, também da natureza. O exemplo está na primeira leitura, onde Jó reclama a Deus por que estava acontecendo tanta coisa na vida dele. E Deus responde: não sou eu que coloco até limite no mar e no natural que vocês veem no dia a dia? Jesus é o Senhor de tudo. E ele então levanta-se e diz: cala-te, acalma-te, e tudo se faz calmaria. Neste domingo, quero também transmitir este pensamento de Jesus a todos e cada um de vocês. Quando a barca da nossa vida parecer sossobrar, quando estivermos em momentos de dificuldades, não desanimemos. Jesus está conosco. Jesus não nos deixa. No nosso raciocínio tão pequeno, para não dizer também na nossa falta de fé, às vezes pensamos que Deus não está. Até temos a ousadia de perguntar: onde está Deus? Por que Deus deixou isso acontecer? Ele está sempre conosco, nos momentos de alegria e nos momentos também de dificuldade, nos momentos onde encontramos realização e frutos, nos momentos também onde nos achamos um pouco perdidos e assombrados com tudo o que acontece. Estamos vivendo tempos difíceis com esta pandemia. É preciso confiar em Deus. É o que o Evangelho deste domingo nos pede. Jesus também nos pergunta: vocês ainda não têm fé? A fé não pode ser simplesmente um ato racional, porque a fé não se restringe ao intelecto. A fé igualmente não pode ser um ato emocional, porque a fé também não se minimiza no emocional, no sentimental. A fé é uma confiança inabalável nas mãos de Deus. Assim como uma criança tem confiança quando está com a mão da mãe e do pai. Ela não tem nem ideia do que pode vir, mas ela tem confiança, tem segurança. Nós todos somos filhos do mesmo Pai. E agarrados nas mãos de Jesus, devemos pedir a Deus todos os dias a fortaleza da fé, o dom da fé, confiar sempre, entregar, depositar nossa vida e a vida daqueles que amamos nas mãos de Deus. Queridos crismandos, hoje chegou o dia de vocês. Para que crismar? Às vezes a gente se pergunta, não é? Para que é crisma? Você já não era católico, já não estava dentro da igreja? Para que é crisma? O sacramento da crisma nos foi dado pelo mesmo Senhor Jesus, quando Ele enviou o seu Espírito Santo sobre os apóstolos. Eles também estavam medrosos, com medo que o Império Romano os matasse, como mataram Jesus. E com a força do Espírito Santo, eles saíram e foram pregar o Evangelho. Resumo para vocês tudo aquilo que seus catequistas ensinaram com tanto zelo. Duas coisas vocês têm que ter em mente. Tem coisas na vida da gente que a gente só faz uma vez na vida. Hoje, vocês fazem algo que é uma vez na vida. Não vai ter outra crisma. Então, você toma consciência do que você está recebendo. Porque é de uma vez por todas. Não terá outra. E para que receber a crisma? Primeiro, para se parecer mais com Jesus. Daqui a pouco na oração, eu vou pedir a Deus para que vocês sejam configurados a Cristo. Tenham a mesma figura de Cristo. Vivam como Jesus viveu, amando, perdoando, sendo justos, simples, honestos, alegres, levando a cruz de cada dia, mas com a confiança e a fé num Deus que é Pai e não nos abandona.
A crisma é para isso, para vocês se parecerem mais com Jesus. Se perguntem, depois desse itinerário todo, eu mudei alguma coisa? Eu estou mais parecido com Jesus? Eu estou perdoando mais? Eu estou amando mais? Eu estou tendo mais paciência? Eu estou ajudando mais? Eu me compadeço mais até com os pobres e com os que mais necessitam, como São Francisco e Santo Antônio nos ensinaram? A crisma não pode ser só um ritual. Pronto, recebeu, vai embora. Não. Não é um bater um carimbo. A crisma é um compromisso. Por isso é dada nesta idade, quando você já tem condição de discernir. Ninguém veio aqui amarrado, né? Ninguém veio aqui obrigado. Mas vocês têm a condição de discernir o que é bom para vocês. Até hoje seus pais deram a fé, batizaram vocês, conduziram vocês. A partir de hoje vocês digam: pai, mãe, obrigado, continuem me ajudando, mas hoje eu tenho consciência, eu quero seguir nosso Senhor, eu quero ser cristão de verdade, para que a gente não tenha uma dicotomia de vida, recebe um dom na igreja, mas lá fora a gente é outra pessoa. Não, a gente tem que levar lá para fora aquilo que a gente aprende aqui, e tudo o que seus catequistas com tanto zelo passaram para vocês. Então, o primeiro aspecto é ser mais parecido com Jesus. O segundo aspecto, ser mais igreja. E ser mais igreja significa estar presente, sim, na minha comunidade. Frei Carlos está esperando, a comunidade toda está esperando. Pode ser no canto, pode ser na liturgia, pode ser na catequese, pode ser nas pastorais sociais. Em tantos aspectos vocês podem ajudar a comunidade. Não guardem para vocês o dom que Deus dá a vocês. Se Deus dá um dom, a gente tem que colocar à disposição dos outros, ajudar os outros, mas ser mais igreja também lá fora. Às vezes é fácil ser igreja dentro da igreja, é mais difícil ser igreja num namoro santo, numa faculdade bem cursada, num emprego onde eu sou justo e honesto, na obediência ainda aos pais, no respeito, na ajuda lá dentro de casa. Aí é mais difícil. É difícil também quando estamos no meio de outros que não pensam como a gente, outros que não têm nem Cristo, e ali também eu tenho que ser um testemunho. Vocês se revestem de vermelho porque é a cor do Espírito Santo, e quando vocês são crismados, dirá a oração, vocês se tornam testemunhas de Cristo. A palavra testemunho do latim vem de martyrium. Quem é testemunha? Aquele que viu e aquele que pode dar o testemunho. Aquele que põe a verdade, eu vi, eu participei, por isso que eu estou falando. Assim eram os primeiros cristãos. Derramavam o sangue testemunhando o seguimento a nosso Senhor. Revestir-se do Espírito Santo para dar a vida. E a gente dá a vida quando a gente cresce, amadurece na fé e se torna sinal de presença do amor de Deus para as pessoas. Vamos pedir a nosso Senhor esta graça. Ouvimos na segunda leitura: quem encontra Cristo se torna nova criatura. Não pensa como o mundo, está no mundo, no meio do mundo, para iluminar e transformar o mundo. Filhos amados, obrigado pela perseverança de vocês. Que Deus os conserve neste dom que vocês hoje aqui vão receber. Queridos padrinhos, uma palavra de incentivo a vocês. Os padrinhos foram criados na igreja lá quando a igreja era perseguida. Até o 3º século, vocês sabem que a igreja era perseguida. O tempo dos mártires. Tudo era escondido. As missas eram nas casas, não tinha igreja, não tinha templo, não podia. O Império Romano proibia e os judeus perseguiam de outro lado. Os pais, então, quando batizavam seus filhos, já batizavam e crismavam junto. Alguns aqui devem ter sido crismado e batizado pequenininho, não é? Pela dificuldade do bispo ir nos interiores, a gente já batizava e crismava de uma vez. E os pais que batizavam seus filhos, procuravam aquelas pessoas de índole cristã e chamavam para ser padrinhos e madrinhas. E diziam: olha, se o Império Romano pegar e matar a gente, diz para o nosso filho que ele é cristão. Ajuda ele a ser cristão. Porque se a gente morrer,
quem vai dizer para ele que ele pertence a Cristo? Esta foi a finalidade dos padrinhos. E o nome já diz, um pai pequenininho, uma mãe pequenininha. É fazer as vezes de, é ajudar o seu afilhado. Horas, vocês vão incentivá-lo nas virtudes. Horas, com uma palavra amiga e madura, vocês também vão dizer, pensa melhor, você acha que você está certo aí? Vocês estão tão perto desses meninos, é sinal que já estão no coração deles, né? Sejam dignos da dignidade que seus afilhados estão dando a vocês. Sejam bons padrinhos. E o melhor que vocês podem dar a seus afilhados é o exemplo de vida, exemplo de fé, exemplo de pessoas boas que o mundo precisa tanto. Afilhados, quero que vocês digam no interior de vocês, de fato eu não errei, escolhi o melhor padrinho, a melhor madrinha. E padrinhos e madrinhas, queria que também vocês no futuro dissessem, que bom, meu afilhado é uma pessoa boa, meu afilhado nos dá orgulho pelo crescimento humano e cristão. Que Deus possa abençoar vocês, padrinhos e madrinhas. Familiares aqui presentes, muito obrigado pela confiança de vocês na paróquia, no Frei Carlos, nos catequistas. Vocês nos entregaram o que vocês têm de mais precioso, seus filhos. Hoje nós vamos devolvê-los, cheios do Espírito Santo. Quem tem fé sabe o que é isso. E quando eles entrarem na casa de vocês, a casa de vocês será abençoada, pois estará com a presença do Espírito Santo em cada um destes jovens. Muito obrigado, familiares. Continuem sendo esse exemplo de vida e de fé para os seus filhos. E amados catequistas, obrigado pela perseverança, obrigado pelo trabalho, obrigado pelo zelo, em tempos tão difíceis, e vocês conseguiram trazer uma turma até grande para a Crisma. Continuem firmes, agora que o Papa Francisco até deu o ministério do catequista, que vocês sejam fiéis àquele que nos amou por primeiro e nos chamou para trabalhar em sua seara. Filhos amados, que escutemos o Evangelho de Jesus hoje, confiemos nele, sejamos firmes na fé, e mesmo em momentos em que a nossa barca da vida sossobrar, gritemos, Jesus, salva-nos, Ele está conosco, Ele nunca nos deixa. Assim seja.